Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, no nosso canal de arte, e vamos agora para mais uma aula, onde vamos trabalhar agora essa parte inicial aqui do rio. E eu tinha dito a vocês que eu ia refazer essa parte aí do rio, tá? E vou usar agora um pouco mais do branco, usando aqui um pouco mais de branco. Vou usar aqui um pouco mais desse verde, esse verde é o mesmo que eu usei aqui na mata. Eu vou usar um pouco dele aqui, nesse sentido, tá? Lembrando que a gente tem um pouco do mídio aqui, né? Sempre no sentido vertical, né? Sempre no sentido vertical aqui, tá? Eu ia dizer horizontal, mas é no sentido vertical. Aqui já pertinho da barreira, você vai usar um pouco da cor do barro. Mas antes de usar a cor do barro, você vai dar uma escurecida para separar a parte da água da parte do barro aqui, ó, jogando um marrom escuro. Esse marrom escuro, como é que se faz esse marrom escuro? Esse marrom escuro é vermelho com verde, somente, tá? Vermelho com verde e mais nada. Vermelho com verde, você vai encontrar esse marrom escuro quase preto, tá? Quase preto. Ele não é preto, mas chega bem perto do preto. Olha só, vamos trabalhar essa margenzinha aí. Agora vamos pegar essa cor aqui e puxar um pouco para baixo. Essa cor que eu disse para vocês que é quase preta. Puxa só um pouco, tá? Pode até tocar um pouquinho aqui com diluente. Pronto, agora vamos pegar esse alaranjado aí, que é uma mistura de amarelo com um pouco de vermelho e um pouquinho de branco. Amarelo, vermelho e branco. Aí você pega esse alaranjado aí e molha só um pouquinho no diluente, tá? Molha só um pouco. Vou colocar um pouco mais de branco, tá? E vou pintar para baixo. Eu estou usando o pincel número 8 da referência 441. Só pincelando nessa direção aí. Vou voltar aqui um pouquinho para o verde. E vou colocar aqui um pouquinho mais de verde e de vermelho. Não importa se a sua cor ficar igual ou diferente da minha, tá? O importante é o sentido da pincelada. O resultado você vai melhorando aos poucos. Beleza? Não se preocupe se o resultado não ficar igual. Até porque se eu também pintar novamente, não fica igual, tá? Então o que você tem que se ligar aqui não é o resultado, é a técnica de pintar para baixo, como se estivesse refletindo na água, tá? Como se estivesse refletindo. Essa é a parte mais importante, essa questão do sentido, a questão da cor. Agora eu vou pegar o pincel, vou limpar aqui no pano, tirar o excesso e vou pintar nesse sentido aqui com o pincel sem tinta. Então a técnica é essa, tá? Agora o resultado é o menos importante, que o resultado você vai aperfeiçoando aos poucos. O importante agora é você entender o processo.
beleza? Aí o resultado vai melhorando conforme você vai produzindo. Agora eu vou pegar aqui, ó, muito branco. Vou colocar um pouco de verde e um pouco de vermelho. Aí vai dar aqueles tons meio azulado. Lembra que eu falei para você que dá para fazer os tons de azul sem usar azul? É só você colocar aqui, ó, o verde com branco e um pouco do vermelho, esse vermelho meio rosado, tá? E aí você já começa a adquirir umas cores levemente azuladas. Esse azul está saindo da onde? Está saindo do verde, tá? Já que o verde é a mistura de azul com amarelo. So, já que eu vou usar azul com amarelo, não é melhor usar verde que azul com amarelo, é melhor usar logo azul? Você, quem sabe, eu acho que nesse sentido aqui fica mais harmônico, tá? Por quê? Porque essa cor é a cor que tem aí na imagem, então ela vai começar a conversar com o restante. Agora eu vou pintar nesse sentido aqui, ó, no sentido horizontal, colocando esse pouco de branco aqui. Esse branco é quem vai dar o movimento da água. Esse verde com vermelho e branco. Eu lhe aconselho a não usar o azul, tá? Porque aí você está fazendo um teste, você está aprendendo. Eu sei que tem um jeito mais fácil, não é mais fácil pegar o azul, mas aqui não é para ficar mais fácil. Aqui é para você aprender, para você estudar. Então você não tem que facilitar a sua própria vida. Beleza? Ah, então eu tenho que dificultar? Não, você tem que se desafiar. Beleza? Para você cada vez ir melhorando, tá? Agora eu já vou começar aqui, ó, com esse mesmo azul a trabalhar um pouco aqui nesse sentido. E aqui eu já vou começar a descer, fazendo já a parte aí da minha cachoeirinha. Ó, eu não vou usar muito branco, vou deixar para usar o branco depois. Aí nessa parte da cachoeira você pode até dar uma molhadinha aqui na tinta. Deixar ela um pouco molhada, para ficar mais fácil de você dominar. Pode deixar bem molhada mesmo, como se fosse uma tinta escorrendo, né? Bem transparente, porque aí dá a sensação de uma aguinha transparentezinha. Você vai molhar a ponto da tinta escorrer na paleta, como se fosse uma lama, né? Uma tinta bem aguada, tá? Como se fosse uma aquarela assim. Aqui você vai puxar uma linha. Faz primeiro ela num tom azuladinho e depois a gente vem com o branco dando brilho. Aí você vai trabalhando essa parte da cachoeira. Aqui eu vou dar uma esfumaçadazinha. Agora eu vou trabalhar um pouco da pedra. Vou pegar aqui vermelho com branco e um pouco de amarelo. Vai trabalhar uns tons meio rocheados. Trabalhar um pouco de pedra. E aqui eu vou colocar um tonzinho mais alaranjado. Sempre trabalhando aqui com bastante branco. Primeiro joga uma cor com pouco branco, depois joga com a cor com mais branco. Sempre com muita paciência, tá? Sem pressa, vai trabalhando. Principalmente eu que estou aqui trabalhando
para vocês assistirem, eu poderia trabalhar um pouco mais com pressa, mas não vale a pena, tá? Nem eu, nem vocês. Agora eu vou botar um pouco do preto, que é o vermelho com verde, né? O vermelho com verde é o meu preto, tá? O meu preto é o vermelho com verde. Agora eu vou trabalhar com um pouco mais de branco, para trabalhar bem essa parte aí da cachoeira. Estou aqui limpando o pincel. Aqui eu vou pegar aqui um pouco mais do branco. Você pode até usar o filete, tá? Que é esse pincel aqui, ó, mais fininho. Aí você pode molhar aqui com ele. E aí a gente já trabalha essa parte da cachoeira. Já usando um pincel mais fino, tá? Aqui vai dando uns toquezinhos, como se fossem umas gotinhas assim, batendo e sapiscando, né? Agora eu vou voltar para esse outro pincel. E assim você vai trabalhando essa parte da água. Lembrando que a gente está trabalhando com a paleta super reduzida, né? Não uma paleta reduzida, mas uma paleta super reduzida. Trabalhando apenas 3 cores, então é um grande desafio. Trabalhar um belo quadro usando só essas cores. E aqui a gente agora vai trabalhando meio que na horizontal. Eu não vou tentar terminar essa parte da água, porque eu vou trabalhar agora essa parte das árvores, tá? Eu vou deixar essa água até aqui e depois eu venho trabalhando esse restante aí da água. Não vou terminar a água, porque o ideal é só terminar a água quando a parte da árvore estiver tudo pronto. Beleza? Então vamos parar com a água aqui. Vou colocar um pouco de branco com amarelo. Olha só, bonito, né? Ó. Aí a parte das ondas, da queda da água. E agora a gente vai trabalhar essa árvore aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou dar uma camadinha fininha, como eu fiz aqui, e em seguida eu venho com a parte da árvore. Então eu vou trabalhar aí com bastante azul, azul que verde, né? Porque o meu azul aqui é o verde. Então trabalhar com bastante verde e vermelho. Bastante verde e vermelho. Deixa eu só repor aqui o meu verde, que já está acabando. Fazendo aqui a reposição. Ó, bastante verde com vermelho. Agora eu vou dar uma trabalhada aqui. O vermelho que eu estou usando é o carmim, não esqueçam disso. Vou colocar aqui um pouquinho de branco. E vou trabalhar essa parte aqui, ó. Pincelada é aquela da omelete, lembra, né? Pincelada do omelete. E aos poucos eu vou começando a dar forma aqui. Aquela pincelada aqui vai e volta. Vamos colocar aqui um pouco de vermelho, um pouco de branco. A pincelada do omelete, gostaram?
Foi eu que inventei, viu? O professor me ensinou ontem aí a pincelada do omelete. Aí o seu professor vai dizer assim, que história é essa de pincelada do omelete, né? Não existe pincelada do omelete coisa nenhuma. Mas existe. Existe sim. Foi o professor Alexandre que me ensinou a pincelada do omelete. Aquela que vai e volta. Aqui eu tô dando essa clareada. Vou pegar bem aqui no finalzinho para dar uma sujeirinha por aqui. Gajei aqui um pouquinho. Agora eu vou pegar o verde, vou colocar branco. Bom, essa aqui vai ser uma árvore. Lembrando sempre que o nosso azul está vindo do verde, para você não esquecer. Dá para trabalhar com azul, mas se desafie a não trabalhar com azul, tá? Tente fazer como tá aqui, porque para você vai ser mais um estudo. Se você não conseguir um resultado excelente, não tem problema, porque você está treinando, está aprendendo, né? Agora eu vou trabalhar um pouco de vermelho aqui, ó. E vou usar um pouco do branco, para dar um tom meio roxo. Olha aquela pincelada do omelete, né? Vai e volta, bate e volta. Agora vamos um pouco de verde aqui com branco e um toquezinho no amarelo. E aí a gente começa agora a jogar um pouco de cor. Bom, primeiro eu joguei uns tons mais escuros e agora eu vou começar a jogar uns tons mais claros. Só encosta, ó. Lembra? Puxa, encosta e puxa, encosta e puxa. Beleza? Agora você começa a pincelada meio de ladinho, dando aquela encostada e aquela puxada. Percebam que a paleta continua sendo a mesma. A única diferença foi que eu joguei ali um pouco de amarelo transparente para trabalhar esse brilho aqui na frente, tá? O amarelo transparente eu já revelei para vocês, é o 110. Dava para trabalhar sem ele? Dava. Eu coloquei só para servir também até como aula para vocês, se caso vocês quiserem utilizar, tá? Mas não é obrigado não. Aí eu vou colocar aqui um pouco mais de branco. E vou usar amarelo, que eu já venho com verde um pouco diferente. Aqui, ó, que a luz está vindo do lado de cá. Então eu já vou começar a dar uma clareada aqui, ó, do lado esquerdo. Vou pegar um pouco mais de amarelo. Pincelada ainda do omelete. E aí a árvore começa a ganhar cor. Beleza?
Usa também uns tons avermelhados, uns tons alaranjados. Ó, vamos usar aqui um alaranjado, vermelho com amarelo, para também trabalhar aqui. Pode até colocar um pouco de branco, mas você pode já começar a trabalhar com os tons alaranjados. Esse alaranjado vai harmonizar o quadro, porque a gente tem laranja lá do outro lado. Vamos colocar mais branco aqui. Vou colocar aqui bastante verde com vermelho para fazer uma cor escura, para usar aqui no final. Verde com vermelho, para usar aqui no contorno da árvore. No contorno entre o final da árvore e separá-la da outra que está lá no canto. Vermelho com verde. Tá vendo aí? Olha só. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho mais iluminado. É só colocar amarelo com branco. Aí você vai acendendo, tá? Um pouquinho de verde. Eu vou dar uma iluminada do lado esquerdo, que é do lado onde a luz está entrando aqui na árvore. Veja como é possível trabalhar com poucas cores e, no entanto, fazer um trabalho bem legal, bem interessante, sem perder qualidade, né? Aqui eu estou colocando os tons alaranjados. Olha só. Beleza aí. Tem um galho aqui, mas eu não vou colocar agora. Como eu não vou terminar o quadro agora, deixa ele assim mesmo. Depois a gente vem com mais luz aqui, ó, e dá um iluminado do lado de cá. Não precisa ser agora, tá? Vamos aproveitar já esse escuro aqui para jogar um pouco aqui, ó, por aqui. Pronto. Vamos já jogar os escuros também aqui nas pedras, né? Já embaixo das pedras. Lembrando que eu disse desde o começo que essa é uma paisagem o quê? Estilizada. O que é uma paisagem estilizada, professor? Que eu nunca ouvi falar. É uma paisagem bonita, porém não realista. Ela não é uma paisagem tão realista, tá? Ela dá para entender que é uma paisagem, mas ela tem algumas coisas assim meio fantasiosas, tá? Uma coisa meio, vamos dizer assim, poética, né? Poetizada, não chega a ser tão realista. Só para você entender aí o que é que eu estou querendo dizer sobre o que seria uma paisagem estilizada. Não sei se você ficou com alguma dúvida. Pronto, agora eu vou trabalhar um pouco dessa árvore aqui do canto. Deixa eu puxar aqui para cá um pouco para cima. Deixar na posição que você veja bem os detalhes. Pronto. Aí eu vou trabalhar o bem escuro, que é o verde com o vermelho. E essa parte que eu vou colocar aqui na árvore, tá? E depois é que eu venho clareando com os alaranjados. Mas primeiro eu vou botar as partes mais escuras e depois eu venho botando as partes claras. Vou trabalhar aqui o tronco. Vermelho com verde. Você vai fazer os escuros, mas não é qualquer verde, tá? Tem que ser com verde esmeralda. Professor, e o Vercier? O Vercier até dá para fazer folhas, mas não dá para fazer essas cores escuras.
tá? Porque o VC também ele tem vermelho, ele às vezes não é uma cor tão boa, não dá uns verdes tão bonito quanto o verde esmeralda. Aí tem gente que fala, mas eu não gosto do verde esmeralda, o verde esmeralda é feio. Ele é feio mesmo e não é para ser bonito, porque ele não é para pintar, é para misturar. É a mesma coisa de você querer comer sal. Sal não presta para comer, sal não é para comer, sal é para misturar. Então é isso, é como se o verde esmeralda fosse o sal. Ele não é para você pintar com ele, é para você misturar ele com vermelho, você mistura ele com amarelo, tá entendendo? Então não é para você pintar com verde esmeralda. O verde esmeralda não foi feito para pintar, ele é feito para você fazer misturas, tá? Então se você estiver tentando pintar com verde esmeralda, aí você está fazendo errado, não está fazendo o que eu ensinei. Não é para pintar com verde esmeralda. Verde esmeralda é para você misturar e não pintar. Aqui eu estou colocando os tons alaranjados, que é o vermelho com amarelo e um pouquinho de verde. E depois eu vou usar ele com um pouquinho de branco. Agora eu estou usando ele como um tom mais alaranjado e depois eu vou usar ele com outras tonalidades. Que é quando eu vou acrescentar um pouco de branco. Mas agora não, agora eu vou acrescentar só o alaranjado, tá? Que é para fazer essa parte aí da árvore. Que é a parte da luz. Olha só que luz bonita, né? Vamos trabalhar agora aí os verdes. Aqui a gente vai ter um verde escuro. Do lado inverso à árvore, você vai colocar aquele tom meio azulado, lembra? Do verde com o branco e o vermelho. Agora coloca um pouquinho mais de vermelho e verde. E aí você vai dar uma... Vai jogar um tom azulado aqui, ó. Do lado de trás da árvore, tá? Na parte de trás da árvore, você vai jogar esse tom de verde com vermelho e branco. Aqui, ó. Isso aqui é uma luz de retorno, tá? Ela vai pegar na parte de trás da árvore. Às vezes eu fico acompanhando, né, outros artistas como Cid Oliveira, como esqueci o nome dele agora. O pessoal sempre fala, né, que está viajando para fazer um workshop, não sei aonde, para dar uma aula. E eu fico pensando, será que um dia alguém vai me convidar para fazer um workshop em algum lugar? Vamos ver, né? Eu tenho muita vontade de viajar, mas até agora não surgiram as oportunidades. Mas eu tenho certeza que no futuro, não sei se próximo ou distante, mas vão surgir, né, os convites para a gente fazer o workshop aí por outras cidades afora. Teve uma pessoa que uma vez fez um contato comigo perguntando se eu pintava pássaros em parede, né? Se ela tinha umas paredes e queria fazer umas artes lá. Eu disse, só eu pinto. Aí ela perguntou, e você é de onde? Eu disse, eu sou de Recife. Ela disse, desculpa, eu sou de São Paulo. Eu disse, fica muito longe para mim. E a pessoa disse, e se eu pagar a sua passagem para você vir aqui fazer, você viria? Aí eu disse, com certeza. Com certeza que sim, né? Aí ela disse, certo, quando for janeiro, fevereiro, eu vou fazer contato com você para trazer você aqui, para você vir pintar aqui.
Aí eu achei legal, né? Achei muito bom porque eu ia conhecer lá a cidade, né, de São Paulo, que eu nunca conheci. Mas pronto, a pessoa falou isso, mas nunca mais me procurou, falou mais nada. Eu também não procurei mais, né? Não procurei saber se a pessoa perdeu meu telefone. Também eu nem lembrava mais o nome da pessoa. Que eu achei que ela ia me procurar e eu não anotei, né? Ó, esse verde aqui que eu tô colocando já é um verde com um pouco mais escuro, com um pouco mais de verde mesmo, esmeralda, tá? Bom, o jeito que a pessoa falou, eu botei bastante fé, né, que ia acontecer. Mas aí por isso eu não anotei, eu achei que a pessoa ia me procurar, mas ela não procurou. Mas não tem problema, né? Pode ser que ela tinha calculado os custos, viu que não valeria a pena e desistiu, né? Porque ia ter que pagar a passagem, ia ter que pagar o trabalho, né? Provavelmente ia ficar um pouco caro. Mas o que que eu achei legal era porque eu ia viajar, né, para São Paulo e tal. Eu tenho muita vontade de trabalhar com esse workshop, mas é muito mais pela viagem em si do que propriamente pelo valor da aula ou algo desse tipo. Então, se um dia surgir um convite para a gente dar um workshop em algum lugar, eu digo desde já que eu já aceitei, viu? Eu nem sei para onde é, mas já aceitei. Dar um workshop de como pintar paisagem, como pintar rosas. Aqui eu estou pintando essa lateralzinha, eu estou colocando já um verde mais escurinho. Beleza? A gente vai jogar outras cores aqui. Bom, vamos aí já com meia hora de aula. Eu acredito, pelos meus cálculos, que mais uma aula a gente termina. Então, já está bem perto, né, da gente acabar esse quadro. Eu acredito que com mais uma aula a gente conclua. Eu vou jogar bastante brilho aqui também nessa parte. Vocês lembram aí do amarelo transparente, né, que eu falei? Eu vou usar ele aqui. Ele está aqui, ó. Eu vou colocar ele com branco e vou dar uma trabalhada aqui nessa parte aqui, jogando uma luz bem legal aqui. Aí só dá para trabalhar esse brilho aí bem aceso com essa cor. Ela é uma cor bem interessante para você. Dá para trabalhar com o amarelo de cádmio também, você chega bem perto. Não chega a ser igual, mas chega a ser bem parecido, tá? Ela ainda é mais acesa que o amarelo de cádmio. Quem sabe um dia não surge, né, uma proposta aí pra gente fazer um workshop aí em algum lugar. Eu que também trabalho com espátula, embora não tenha trabalhado aqui ainda, mas eu já pintei um galo, se eu não me engano, com espátula aqui na live, nas aulas. Eu acho que foi numa live, mas faz muito tempo isso. Deve fazer uns 2 ou 3 anos, acho que mais. Mas eu pretendo voltar. Inclusive eu tô com tinta aqui, ó, para trabalhar com espátula, que é essa tinta acrílica. Lembre-se que aí eu usei o amarelo transparente, tá? Ele dá esse brilho assim mais iluminado. Mas eu nunca uso ele puro, eu sempre uso ele com branco, com verde, com vermelho, tá? Ele branco, ele puro, ele fica muito artificial. É igual que eu falei do verde esmeralda, não é bom para pintar, mas ele é bom para misturar. Então aqui eu tenho uma cor mais ou menos nesse estilo, que ela não é boa para você pintar, mas é boa para você trabalhar a luz, mas incluindo nela outras cores, tá? Se você for fazer ela pura, sozinha, não é interessante. Mas se você colocá-la com outras cores, ela vai dar um brilho bem interessante.
como é o que eu estou fazendo aqui agora. Vamos terminar essa parte da água e a gente encerra. E vamos deixar para terminar esse quadro na próxima. Na próxima aula, com certeza, a gente encerra esse quadro. Beleza? Pronto, então eu vou pegar aqui o amarelo indiano, trabalhar um pouco dessa cor na vertical. Ó, aqui eu vou dar, lembrando que tem essa árvore aí, eu vou trabalhar um pouco nesse sentido. Eu vou dar uma molhadinha na cor, tá? Para ela ficar mais fácil de manusear. Até porque o milho já deve ter secado um pouco. Já não estou sentindo tanta tinta correr tão fácil como estava correndo naquela parte lá em cima. Ou seja, depois de algumas horas, o milho vai evaporando. Então, aí eu já estou molhando um pouco a tinta. Pinceladas aqui só na vertical, tá? Vamos trabalhar aqui o alaranjado. Ele tá aqui. Esse trabalho que eu estou fazendo é para vocês perceberem que é possível pintar uma linda tela de paisagem usando uma quantidade bem pequena de cores, não precisa de tantas cores, né? Só nesse sentido aqui, ó, sentido vertical. Vamos deixar já essa parte da água pronta, para a gente não ter muito trabalho na próxima aula. Tudo nesse sentido aqui, ó. Sentido vertical. Pronto, então eu pintei tudo para cima e para baixo. Agora eu venho com o pincel, limpo o pincel no diluente
e vou fazer o movimento. Deixa eu puxar aqui bem para perto. Depois de colocar as cores nesse sentido vertical, eu agora vou pegar o pincel, vou limpar no pano e vou cortar com ele assim, ó, sem tinta. Lembrando que nós não estamos trabalhando transparência, estamos trabalhando reflexo, tá? Agora o sentido é horizontal, pinceladas horizontais. Agora eu venho com aquele azul com branco, né, que é aquele verde. Eu falei para vocês, verde com vermelho. Aqui é com o tom meio azulado. Não usa amarelo, se você usar amarelo você bloqueia, tá? Então cuidado aí para não bater com o amarelo aqui. Então vai trabalhando aqui esses tons azulados, dando esse sentido aí. Desculpa eu ter me calado um pouco, foi porque eu estava tão concentrado que eu me perdi aqui na minha concentração e terminei só prestando atenção aqui no que eu estava fazendo e me desliguei um pouco. Depois eu vou trabalhar essa parte das pedras e aqui eu trabalhar essa parte da água. Então a água aí está pronta, beleza? Não precisa mais do que isso. Deixei esse brilho aí, ó. Esse brilho aqui. Então galera, a paisagem está começando a ficar pronta, bora ver aqui de longe como é que tá ficando. Desejo que vocês estejam gostando do resultado. É uma paisagem simples, porém muito bela. Se você tentar e não conseguir trabalhar e ficar tão legal, assim, ficar legal, não tem problema, o importante é que você treine, tá? A gente ainda vai trabalhar essa árvore, essa parte aqui em cima vai ter uma folhagem, aqui vai ter um tronco aqui, ó, subindo aqui. Vamos deixar essa parte para a próxima aula, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.